aonde você tentou viver fora da honestidade. Você saiu machucado, você saiu com marca. A gente carrega a marca pro resto da vida. Deus perdoa a gente, mas a marca vai ficar lá o resto da vida. Basta qualquer pessoa chegar e tocar naquela feridinha lá, que a gente já lembra tudo assim, frações de segundo. Já viu como é que a sua mente é? É só você olhar para trás agora, assim, frações de segundo, você vai lembrar de tanta coisa ruim. Mas as boas novas hoje à noite é o seguinte: você decidiu viver com Deus, está tudo perdoado, mas o inimigo é que fica lá cutucando aquela ferida, fica cutucando a sua consciência, porque ele sabe que a gente me esquece como ser humano. Mas Deus sofre de amnésia. Você pediu perdão, ele nem lembra mais daquilo. Mas a gente é que fica ali mexendo um com o outro. Quando Deus perdoa, ele joga onde? Na profundeza do mar. Quando a gente perdoa, a gente joga numa pocinha de cuspe assim no meio da rua, que seca rapidinho. Daqui a pouco está todo mundo lembrando de tudo ali do mesmo jeito. Então, com o poder de Deus na sua vida e na minha vida, a gente vai viver isso e vai, porque pela transgressão dos lábios se lança o mal, mas o justo escapa da angústia, diz Provérbios capítulo 12, verso 13. Se você vive uma vida íntegra, você vai escapar da angústia. E é tão ruim viver em angústia, tão ruim. Número 3, uma outra soluçãozinha aqui para você perceber e tomar sua decisão se vale a pena ou não viver a honestidade, e eu estou te dando a receita bíblica aqui, é que pessoas sábias gostam de ouvir a verdade. Você já viveu perto de gente que você descobre que cada conversa que a pessoa tem, você vai descobrindo que é uma mentira após a outra? É um caos maior que o outro? É uma enganação. Cada vez que você conversa com a pessoa, dá uma desculpa, e a desculpa vem depois maior do que a outra desculpa, e vem maior do que a outra, e assim vai crescendo, crescendo, crescendo. Você chega, você não quer mais viver perto daquela pessoa. Você começa a evitar, já percebeu isso? Você começa a evitar. Não. A pessoa vem aqui, você vai por aqui, porque você já não aguenta mais. Você já não aguenta mais. Você trabalha com alguém, aquela pessoa dá desculpa uma atrás da outra. Não, eu cheguei atrasado por causa disso, e amanhã por causa de quê? E vai. Quando você chega para conversar com a pessoa, você já pensa assim: lá vem mais uma história. Qual que é dessa vez? Mas a Bíblia diz para a gente, capítulo 28, verso 23 de Provérbios, que o que repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. A gente deve fazer prioridade na nossa vida, meus amigos, viver com honestidade. Isso significa que você vai sair por aí sendo tão verdadeiro que você vai chegar e falar assim: caramba, você está com mau hálito hoje, que ninguém manda ficar perto de você. Mas olha que roupinha sem vergonha que você está usando hoje. Não tinha uma roupinha melhor para poder usar, não? Que sapato ridículo, que isso, aquilo, outro. Caramba, nesse último mês você ganhou 15 pounds, ô louco, irmão. Não tem uma dietinha melhor para você fazer, não? Não, você não vai viver desse jeito. Você pode até pensar, pode até ser verdadeiro o que você estava falando, mas você como cristão, a gente tem que falar a verdade de um jeito balanceado, com uma certa sensibilidade, com amor também um pelo outro, e nunca é correto de trazer desprazer a uma outra pessoa. Nunca é correto isso. Devemos escolher cuidadosamente nossas palavras, orar com sabedoria, como que a gente vai falar aquilo que a gente está querendo falar, mas pense nisso. Você precisa de se transformar em uma pessoa que você vai viver realmente com amor para com Deus, uma pessoa de confiança. A gente precisa de ser como cristão, como adventistas e como cristãos, indivíduos que as outras pessoas podem contar com a gente. Eles podem ter confiança na gente. Eles podem confiar. Eles podem saber que nós temos uma reputação tremenda. Que essa reputação, ela é inabalável. Você pode contar com aquela pessoa. Mas como que você pode fazer isso? Algumas dicas aqui, rápidas. Número 1, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Simples, coisinha simples. Não sai por aí prometendo. É tão difícil. Às vezes a gente fala não, dependendo da personalidade da gente. Eu sofro com isso particularmente. Eu não sei falar não. Um convida para cá, eu vou, outro convida para lá, eu vou, e nem pastor Décio convida para essa oração, eu vou também, aí vai outro convida para o outro lado, eu vou também, e aí vai para tudo quanto é canto, você não sabe falar não. Eu tentei falar não ao pastor Décio, falei não uma vez, ele com todo o jeitinho dele, passou 2 semanas, falou: pastor Nelson, pensando bem,
já que a gente quer que você venha aqui, nós mudamos a data. Aí primeiro mudou de junho, de maio, abril, para outro mês, e quando chegou em agosto, eu falei, agora não tem jeito, ou eu vou, ou ele não vai largar do meu pé de jeito nenhum. Então, mas a gente tem que aprender a falar sim, falar não para o outro, não diga coisa que você não acredita, como diz o americano em inglês, né? Mean what you say and say what you mean. Se você quer dizer realmente aquilo que você quer dizer, é aquilo que você vai falar. Mas não fale alguma coisa só por causa que o outro quer ouvir, e aí você então simplesmente quer agradar o outro. Você vai se colocar em problema desse jeito. Dê crédito na sua vida, se você quer criar uma reputação boa, dê crédito às coisas que são merecidas. Não roube a glória dos outros. O outro fez, parabéns, você fez. O outro adquiriu, parabéns, adquiriu. Não fica com inveja. Simplesmente louve as outras pessoas na sua vida e tome a culpa quando tiver de ser culpado. Fala, eu sou culpado, e pronto. Eu não me esqueço a história, uma vez meus 2 filhos, a Nádia lembra disso, em São Paulo, eu falei, esse tinha uma mania de ficar com a caneta e vindo pintando a parede. Eu falei, olha, a próxima vez que vocês riscarem a parede, vamos fazer um acordo aqui. Para cada risco que tiver na parede, vai ser um castigo. E como se eles estivessem competindo quanto castigo ia levar. Porque no dia seguinte, quando eu voltei, estava tudo lá. E entre os dois eu já percebi na personalidade que cada um tem. Eu falei, quem fez? E agora vai vir o castigo. E agora o que vai acontecer? Um deles chegou e já foi apontando. Esse aqui são os meus. E já foi virando. E já foi virando lá para receber o castigo. Mas sem titubear, sem piscar, simplesmente falou assim, eu fiz e agora eu vou pagar as consequências do que eu fiz. Aí o outro virou e falou assim, mas não fui eu tudo não. Falou, não, se ele fez só esse, o restante é seu. Aí o outro continuou argumentando, mas você fez um a mais, esse aqui também é seu, o resto então é meu. Então a gente tem que aprender desde pequeno a assumir a culpa um do outro. Mas por último, o mais importante de tudo, se você for honesto nesse último que eu vou te falar, o restante tudo vai ficar mais fácil na tua vida. Tome a decisão de ser honesto com Deus. Seja honesto com Deus. Considere a maneira na qual alguns personagens bíblicos eles foram honestos com Deus. Quão honesto você é com Deus. E eu vou concluir hoje à noite fazendo esse exercício com você. Eu vou te liderar em uma oração. E você vai em pensamento ser honesto com Deus. Você não precisa escrever, você não precisa falar alto, mas você vai só pensar. Mas antes de terminar com essa oração, de ser honesto com Deus, eu quero ler para você 2 orações na Bíblia, quão honestas que essas orações foram. Quando a gente aprende a ser honesto com Deus, meus amigos, tudo muda. Você vai aceitar as coisas de uma maneira como você nunca aceitou antes na vida. Tudo muda. Eu não esqueço o dia que em São Paulo, em 1995, quando eu tive meu primeiro ataque no meu corpo de paralisia. E fiquei paralisado, metade do meu corpo, o rosto, todo paralisado. Eu no Hospital Adventista em São Paulo, depois me transferiram para um outro hospital, e minha esposa chegou, com os meus filhos, e minha esposa falou para mim o seguinte: não importa quão torto você esteja, quão torta esteja o seu rosto, eu te amo do mesmo jeito. Nós te amamos como família. E sozinho no quarto depois, em pranto e em choro, diante do espelho daquele quarto, eu virei para Deus e falei: meu Deus, você me chamou para o ministério. Eu podia ser outra coisa na vida, você me chamou para o ministério e hoje eu sou pastor. Agora olha essa cara aqui. Eu não posso falar, as pessoas não vão. Quem vai me querer lá na frente desse jeito?